Até que ponto suas crenças influenciam o seu corpo? Há muitas pessoas que creem que nós somos capazes até de atrair vírus ou bactérias por seus pensamentos, que isso pode gerar doenças, né? Então, até que ponto as crenças realmente influenciam no seu corpo? E para que você entenda se elas influenciam ou não, é necessário citarmos aqui os estudos da epigenética, que falam que os nossos genes, eles conseguem ser alterados através do ambiente. O ambiente controla os nossos genes e é capaz de alterações. E como então são feitas essas alterações? Na verdade, na célula, a célula capta sinais de fora dela mesma, ou seja, do ambiente. E isso inclui os pensamentos e as crenças. Então, através dos seus estudos no livro A Biologia da Crença, o Dr. Lipton, que é um PhD, um cientista famoso, né? Ele conseguiu comprovar isso tudo. Então, ele viu que os pensamentos e as crenças influenciam sim na epigenética e no comportamento dessa célula. Então, isso significa o quê? Que dependendo a maneira que você pensa, a maneira que você enxerga o mundo, isso vai estar influenciando no comportamento dos seus genes e das suas células. E isso representa uma reviravolta tremenda, profunda, porque nós deixamos de ser vítimas de nosso destino e passamos a controlar o nosso destino, ou seja, controlar os nossos genes. E há um outro autor chamado Dr. Joe Dispenza que também relacionou todos esses estudos. Então, tanto o Dr. Lipton como o Dr. Joe Dispenza, eles falam a mesma coisa, desse controle que nós podemos ter com os nossos genes através da nossa percepção do mundo. Então, os dois autores, eles nos falam a mesma coisa, que depende a nossa percepção, esse olhar, a nossa visão do mundo, é que isso vai então influenciar nos nossos genes. Mas será que as crenças são capazes de desenvolver as doenças? E partindo desses pensamentos de que as nossas crenças e os nossos pensamentos, eles influenciam nos genes e nas células, nós poderíamos sim pensar que eles são os responsáveis e poderiam gerar as doenças. À primeira vista, isso está bem, isso parece certo. Porém, o fato de você pensar, talvez eu vou ficar doente ou ter medo, né, de ficar doente, não explica o porquê gera doenças específicas, cria doenças específicas. Então, se nós formos mais específicos, por exemplo, e pensarmos de que crenças negativas podem adoecer você, isso não explica o fato de você gerar doenças específicas. O fato de você pensar negativamente, por exemplo, com uma crença de que sim, você vai adoecer, isso não explica como surgem, por exemplo, doenças específicas, como por que um câncer de mama, por exemplo, são afetados as glândulas mamárias, ou então os ductos mamários, ou por que esse tumor ele cresce mais rápido ou então mais devagar. Ou até mesmo, nem todas as mulheres que desenvolvem o câncer, nem todas as mulheres têm essa crença negativa. Então, por exemplo, nem toda mulher que teve o câncer é condicionada durante a sua vida a crer que vai ter um câncer um dia. Então, por quê? O que acontece aí? Algumas pessoas creem que vão adoecer ou têm medo de ter um câncer e desenvolvem, e outras não. Ou então, nós podemos citar aqui os animais. Nenhum animal mamífero, ele crê que vai ficar doente, né? E mesmo assim, eles também desenvolvem o câncer.
Então, com isso, nós podemos falar que as crenças e pensamentos podem influenciar sim o nosso corpo, podem influenciar nosso estado e também o desenvolvimento dessas doenças, mas não são os reais causadores das doenças. A causa não são as crenças e pensamentos, mas elas interferem sim no nosso estado geral. As descobertas de Dr. Hammer falam que as doenças, na verdade, são programas biológicos que surgem através de impactos biológicos. E isso também desmistifica as doenças genéticas. Então, a gente acabou de ver que os nossos genes podem ser alterados através do nosso meio ambiente, o modo que a gente vive, as nossas crenças, os nossos pensamentos. Então, o que isso significa? Significa que na nossa vida, para que uma doença surja, é preciso um impacto biológico. E não são, na verdade, não é simplesmente você carregar na sua genética uma predisposição e vai acontecer essa doença. Não, não é assim. Você precisa de um impacto biológico que promova esse desenvolvimento desse programa biológico. E esse gatilho onde vai despertar esse programa biológico também é feito através das antenas que nossas células carregam, que faz a comunicação entre o nosso meio ambiente e as células. Então, nós podemos concluir que as crenças e pensamentos influenciam muito no nosso corpo, porém não são elas os causadores reais da nossa doença. E sempre que nós estamos com um programa biológico instalado, nós devemos ter crenças saudáveis e também pode ter algumas crenças dentro desse programa que estão apoiando esse programa biológico. Então, é muito bom trabalhar as crenças para que nós possamos ser ajudados, né? Para ajudar o nosso corpo a chegar no final da fase de cura, para que seja tudo mais tranquilo. Então, as crenças são um apoio para o programa biológico. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com os teus conhecimentos e que ajude muitas pessoas a esclarecer essa dúvida de como as crenças agem no nosso corpo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos e assine também o canal da Germânica Raikund no YouTube. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!